aqui pela sua 96,7 e também 102,1. Trazendo para você, a partir de agora, o nosso Canal Saúde. Nosso encontro diário, né? Abordando saúde acima de tudo. Não a doença, saúde, né? E hoje, bem, estamos aí próximo do Réveillon, né? Réveillon chegando, o saldo de dezembro já vem entrando aí de forma negativa para muitas pessoas. É importante justamente atentar ao cuidado com a saúde para não colocar esforços do ano inteiro a perder. Além da questão alimentar, fatores emocionais também podem influenciar no bem-estar do coração. Assim, essa combinação pode requerer atenção, né? Muita gente se lembra de pessoas que não estão mais aqui, o fator emocional, desemprego, o ano talvez não tenha sido muito bom, tudo isso, e a pessoa fica literalmente uma pilha, mas isso pode afetar justamente o coração, tá, gente? E quem vai conversar comigo daqui a pouquinho, é o doutor Carlos Jafé, cardiologista, nosso convidado de hoje. Antes, só passando o recado para você que nos assiste pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e também pelo Facebook. Você pode se inscrever em nosso canal, hein? Isso mesmo. Aí você vai ativar o sininho para receber as notificações, né? Pode compartilhar também, tá, gente? E, claro, acompanhando o canal Saúde, você dá o like, famoso joinha, para os conteúdos aí apresentados, né? Eu digo ao longo aí de vários quadros aqui, não somente o canal Saúde, mas também de política, entretenimento, enfim, fique à vontade. E você pode interagir, fazer a sua crítica, pode fazer seu elogio também, né? Elogio é bom. E pode enviar sugestão de outros assuntos, temas a serem trazidos aqui, tanto no canal Saúde, quanto também, como eu disse, na área de política e entretenimento. Combinado assim? Passado o recado? Deixa eu trazer o meu convidado de hoje, doutor Carlos Jafé, com a gente mais uma vez aqui. De antemão, já quero agradecer a sua atenção de sempre com o nosso quadro, o Canal Saúde, aqui da Rádio Folha, viu, doutor Carlos? Um abraço para o senhor, tudo bom? Olá, Jota. Olá a todos os ouvintes da Rádio Folha, desse programa muito bom, Canal Saúde. Uma boa tarde a todos vocês. Para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui discutindo assuntos tão relevantes, principalmente aqueles relacionados ao nosso coração. É verdade. E o fator emocional interfere nesse coração, não interfere, doutor Carlos Jafé? Mágoa, dificuldade, tristeza, enfim, por perdas de parentes, enfim, tem uma infinidade aí de situações que pode, vamos dizer, sobrecarregar esse coração. É isso? Isso, exatamente. O nosso coração ele sofre uma série de fatores. Os fatores externos influenciam bastante no nosso coração. E com isso você pode, se você já for portador de alguma cardiopatia, desencadear um processo de um novo episódio, uma crise hipertensiva, ou mesmo uma crise de angina do peito. E para aqueles que não são portadores de doença cardíaca, você pode, de repente, ter uma surpresa. Então, a recomendação nossa é que as pessoas que já têm uma doença cardíaca ou são hipertensos, essas pessoas devem ter a sua vida antes do final do ano, que esse estresse, emoção, aquela reconciliação, aquelas perdas que você teve durante o ano, seja em qualquer aspecto, elas contam de forma significativa. E isso pode levar a essas complicações que nós acabamos de falar. Então, para aquelas pessoas que têm já uma doença estabelecida, é importante que tomem seus remedinhos na hora correta. Remédio na hora correta, no café, no almoço, no jantar. Mesmo se você for para uma confraternização na sua casa ou na casa de familiares. Então, isso é muito importante que tome seus remedinhos na hora certa. Importante que os fatores que levam a esse desencadear de uma doença nesse momento é justamente esses fatores externos, a alegria, a emoção, a tristeza, e associado a uma série de outros fatores que vêm associado, que é exatamente o consumo de bebida alcoólica, várias comidinhas, aquelas comidinhas gostosas do final do ano, que quando se juntam, elas podem trazer um problema maior. Entendo. O senhor falou, olha, tome seu remedinho aí, normalmente.
O doutor Carlos Jafé, tem muita gente que diz assim, não vou tomar não porque corta o efeito. Opa, cardiopata tem que tomar e corta o efeito, isso é mito, hein, doutor? Isso é mito. Na verdade, mesmo que você vá consumir bebida alcoólica ou qualquer tipo de alimento que não esteja dentro do seu dia a dia, você deve tomar sua medicação na horinha correta. E é importante que estar bem hidratado. Tome uma quantidade de líquido satisfatória de 2 a 3 litros de água neste dia, ou todos os dias. Pratique a sua atividade física. Se você já faz sua atividade, não deixe de praticar sua atividade física, porque você está nos últimos dias do ano, não. Faça suas atividades normais, alimente-se bem, faça um lanche antes da ceia, antes desse momento de confraternização com seus familiares, da chegada de um ano novo, e esses cuidados são importantes para você não ter uma surpresa. Então, é fundamental uma hidratação rigorosa, a medicação no horário certo, fazer seus hábitos normais do dia a dia, mesmo agora no final do ano. Lembrando que nós já estamos com um saldo, como você falou aí, de várias confraternizações, do Natal, que foi a semana passada, né? Então, tudo isso já são fatores que estão pontuando para uma descompensação de qualquer doença cardiovascular. Perfeito. Outro detalhe também que eu gostaria de colher a sua opinião. O batimento normal de uma pessoa é de quanto, doutor? Quando existe essa sobrecarga pelo fator emocional. Aí pode ser tanto de tristeza quanto de alegria também, não pode? Eu digo isso porque eu era e ainda acompanho, mais no passado, fã da Fórmula 1, e às vezes colocava no piloto lá, justamente para saber o batimento cardíaco dele, né? Olha só, a adrenalina subindo, momento da largada, o coração tá, meu Deus, cara, o cara vai explodir lá dentro. O que é normal, não é, no batimento de uma pessoa, e o que pode levar ao excesso e até a complicação, um infarto, quando chega no patamar de quanto? Na verdade, a frequência cardíaca normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Tá? Esses fatores externos que nós conversamos, a alegria, a tristeza, o estresse, a emoção, eles fazem com que haja uma descarga maior de adrenalina, como você falou, e isso faz com que aumente a frequência cardíaca. E aumentando a frequência cardíaca, automaticamente a gente já vai ter um aumento da pressão arterial. Então, naquele paciente que já sofre de pressão alta, que deixou de tomar seu remédio ou não está bem controlado, na hora que você aumenta a pressão arterial, você pode ter um evento cardiovascular naquele momento. Ao mesmo tempo, quando você tem essa sensação, que você tem esse estresse, aumenta a frequência cardíaca, você de repente pode instabilizar uma placazinha, uma placa que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, uma placa de cálcio com gordura, seja ela nas nossas artérias coronárias, mesmo que seja uma placa pequena, de repente você desencadeia esse processo, uma ruptura dessa placa, e isso leva a uma obstrução do vaso, que é o que a gente chama do infarto agudo do miocárdio. Então, esse estresse com aumento de frequência cardíaca pode levar essas pessoas a desencadear um infarto agudo do miocárdio, uma crise hipertensiva, ou mesmo uma crise de angina do peito, que é aquela dor, aquele desconforto, aquela opressão no peito, né? Então, isso você precisa ter todo cuidado. Então, se você não tem uma cardiopatia e vai periodicamente a um cardiologista e você faz uma avaliação periódica, você está relativamente protegido de um episódio como esse. E se você já tem uma patologia cardiovascular, uma doença do coração, seja ela uma doença coronariana ou mesmo seja uma hipertensão, tomando seu remedinho, estando bem controlado, você com certeza vai ter uma festa de final do ano tranquila, sem intercorrências do ponto de vista do coração. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, é importante tudo isso que o senhor nos traz, né? Fala, esclarece, orienta, né, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também aí do YouTube, do Facebook. Agora, doutor Carlos, por exemplo, susto de fogos, por exemplo, e até eu vou abrir um parênteses aqui. Que bom que muitas prefeituras estão exigindo agora que os fogos não tenham
aquela explosão e seja mais a beleza do que mesmo o impacto. Protege animais. Eu já ouvi até que tem cachorrinho que morre de infarto, né? Justamente do susto. Opa! Mas eu vejo muita gente dizer assim: não faz medo a pessoa, não é numa brincadeira, num susto, uma bomba explodindo perto de você que pode afetar o coração. Isso também é mito? Não, com esse susto que a pessoa tem, um fogo explodindo, pode levar a essa aceleração do coração e, consequentemente, para quem é um cardiopata, ter complicações, hein? Sim, se você tiver um susto, seja de um fogos ou seja de qualquer outro fato, né? Se você já é portador de uma doença cardíaca, você pode sim ter um infarto, você pode fazer uma crise hipertensiva, aumento da pressão arterial, porque isso é uma coisa que vai depender muito da sensibilidade de cada pessoa. Algumas pessoas que são mais sensíveis, essas vão sofrer mais, porque na hora que você tem um susto, você tem um aumento súbito da frequência cardíaca e isso pode levar a complicações. Logicamente, isso vai depender de pessoa a pessoa, de doença a doença. Então, se você pega um paciente uma pessoa já idosa e que já teve um infarto, já foi operado, ou já fez uma angioplastia, ou mesmo aquele que não fez nenhum desses procedimentos, ele pode, de repente, diante de um susto, ele ter um evento cardiovascular, sim. Ok. Nosso convidado de hoje, doutor Carlos Jafé, cardiologista, conversando com a gente no Canal Saúde, não somente agora para o Réveillon, mas um cuidado que a gente deve ter constantemente no dia a dia. Doutor Carlos Jafé, outro detalhe também, muita gente não sabe que tem alguma doença, né, um cardiopata, não faz o exame. Qual o exame que a pessoa deveria fazer para quem tem histórico familiar, não é? Alguém que já teve infarto ou infartou na família, ou não, aquele que nunca teve, mas a partir de que idade a pessoa deveria fazer um exame específico para saber se o seu coração está ok, se você é um cardiopata ou não. Se fala muito no teste da esteira, mas o teste da esteira é só para quem faz academia ou não? A pessoa deveria fazer esse teste aí para saber como está o funcionamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, doutor Carlos. Veja, nós temos vários exames complementares. Se você considera uma pessoa que já tem um fator de risco, que tem uma história familiar de cardiopatia na família, de infarto, de angina, né? E principalmente se for do sexo masculino, com menos de 55 anos de idade, ou do sexo feminino, com menos de 65 anos de idade, isso é um fator genético hereditário de grande relevância. Então, essas pessoas devem procurar um cardiologista de forma bem precoce. A nossa orientação é que nesses pacientes, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, essas pessoas devem procurar um cardiologista, fazer uma rotina de laboratório, de exame de bioquímica, onde você tem condições de checar sua glicemia, seu colesterol, seu triglicerídeo, seu ácido úrico, checar a função da tireoide, função hepática, função renal, e aí você tem pelo menos uma base. Naqueles pacientes de baixo risco, a gente pode sim, você tem um teste ergométrico, que é o teste de esforço, um teste simples, que você pode estressar aquele coração numa esteira ergométrica e aí avaliar o coração tanto do ponto de vista de isquemia, do ponto de vista de arritmia, até mesmo do ponto de vista de hipertensão, apesar de não ser o exame padrão para o padrão ouro de avaliação de níveis pressóricos. Você tem também o ecocardiograma, que você consegue fazer uma avaliação estrutural, anatômica da função do teu coração. Esses são exames básicos dentro da cardiologia. Nos pacientes com uma faixa etária maior, principalmente aqueles maiores de 50 anos de idade, tanto o homem como a mulher, e a mulher muitas vezes afetada pelo período do climatério, que começa já a partir dos 40 anos e vai até os 64 anos de idade, e essas mulheres passam a ter uma complicação maior das doenças cardiovasculares. Nós temos outros exames que são exames importantes, que nós podemos estratificar o risco desse paciente e, pelo menos, fazer uma previsão do risco de doença cardiovascular futura e, inclusive, tratá-lo dentro das metas que a literatura hoje nos apresenta. Então, você pode fazer um ultrassom com Doppler de artéria das carótidas, dos vasos que levam o sangue para nosso cérebro.
Nós temos como fazer um exame simples, uma tomografia do tórax com score de cálcio, sem contraste, onde a gente consegue avaliar se existe placa de cálcio ou não, de forma precoce, e deixar aquele paciente dentro de uma meta que a literatura nos orienta. Tá? E naqueles pacientes que já são com idade bem mais avançada, ou mesmo são portadores de hipertensão, a gente tem um ultrassom total do abdômen, que você pode dar um rastreio, rim, fígado, vasos, principalmente a aorta. Então, esses são os exames básicos dentro da cardiologia que nós temos como avaliar de forma precisa, prevenir, estratificar o risco de você ter ou não. E dentro do que nós temos hoje aplicativos de telefone, de smartphone, que você tem, dizer que se aquela pessoa já tem uma placa de ateroma na carótida, nas coronárias, você tem que dizer, inclusive, do ponto de vista de probabilidade de você vir a desenvolver, ter um infarto, ou ter uma angina, ou ter um AVC nos próximos 5 ou 10 anos. Então, hoje a medicina evoluiu bastante em termos de métodos complementares, métodos de imagem, que podem nos dar uma grande informação no tratamento. Além disso, hoje nós temos um arsenal grande de drogas, de medicações que surgiram, que a gente tem como hoje tratar aquela pessoa que tem a sua plaquinha lá nas coronárias, mas que não tem isquemia, e você pode avaliar isso com um simples teste ergométrico ou com a cintilografia do miocárdio, que você alia o estresse do ponto de vista funcional e a resposta das suas artérias coronárias no fluxo sanguíneo para irrigar o nosso músculo cardíaco, que é o miocárdio, e aí você tratar do ponto de vista de medicação e deixar aquele paciente dentro da meta. Hoje, dentro da cardiologia e dentro da medicina, a gente tem metas estabelecidas para os pacientes de acordo com a estratificação do risco. Então, você que está nos escutando nesse momento, se você não vai a um cardiologista, principalmente se você tiver acima de 40 anos de idade, procure um cardiologista, faça uma avaliação cardiológica detalhada, que nós temos como prevenir para que você tenha muitos e muitos réveillões na sua vida, e fique tranquilo, sua família toda tranquila, e todos. A gente tem algumas doenças que são de origem genética, que muitas vezes nós só descobrimos na fase adulta. E a gente descobre, muitas vezes, esses pacientes são totalmente assintomáticos, ele não tem sintomas. E a gente vai discutir num simples exame, colher uma história detalhada, examinar, tocar no paciente, ver os pulsos, aferir a pressão arterial, contar a frequência cardíaca e fazer um eletrocardiograma, que é um exame básico. Dessa forma, você tem como prevenir as doenças cardiovasculares. E eu digo sempre, prevenir é sempre o melhor remédio. O melhor remédio é a prevenção. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, até o senhor falou aí do eletrocardiograma, e até há uns meses eu entrevistei um colega seu, aí, até de especialidade. Para mim, o eletro já era coisa ultrapassada, né? A tecnologia, enfim, tantos exames aí. Ele disse, não, Jota, o eletro continua nas UPAs, qualquer alteração é feito o eletro, se existe alteração, é o médico da UPA. Orienta a pessoa, olha, procure um especialista, enfim, tem todo esse contexto, né, doutor Carlos? E isso, o eletrocardiograma é de grande valia para a gente. Imagine você que um paciente que chega hoje com dor torácica numa unidade, numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, ou num hospital de referência de cardiologia, ou mesmo de clínica, de urgência geral, ele deve fazer, se ele tem qualquer tipo de desconforto torácico, ele deve fazer um eletrocardiograma até 10 minutos da sua chegada. Esse é o protocolo internacional de dor torácica. Por quê? Se você tem uma dor torácica e você tem uma alteração no eletrocardiograma que nós chamamos de supradesnivelamento do segmento ST, esse paciente está tendo um infarto, independente de qualquer outro resultado. Não precisa nem você dosar exame de sangue, que são os marcadores de necrose miocárdica, para o diagnóstico. É um supra-DST, tem dor torácica, avalia os fatores de risco, esse paciente tem que ser tratado imediatamente. E você pode ter também a dor torácica sem ter nenhuma alteração no eletrocardiograma, com eletrocardiograma normal, que nós chamamos do infarto agudo do miocárdio, sem supra-DST. Então, essa é outra entidade do ponto de vista cardiovascular. Então, o eletro é de fundamental importância. Além do mais, o eletrocardiograma ele identifica o ritmo, se é um ritmo normal ou se é um ritmo alterado. Ele identifica outras coisas, como, por exemplo, uma arritmia.
A gente pode só dar o diagnóstico de uma arritmia com um eletrocardiograma. Então, um exame básico, assim como os outros, por exemplo, um ecocardiograma hoje, ela está se tornando para o cardiologista um exame semelhante a um eletrocardiograma, que quase todos os pacientes devem fazer, pelo menos um ecocardiograma, porque muitas vezes o eletrocardiograma é normal, mas o ecocardiograma mostra alteração de musculatura, disfunção, hipertrofia do músculo cardíaco, que muitas vezes o eletrocardiograma não nos mostra. Então, o que é importante é uma história clínica detalhada, com todos os seus fatores de risco, juntamente com um eletrocardiograma e um exame clínico detalhado. Né? Importante lembrar que nós temos os fatores de risco para a doença cardiovascular. A gente falou aqui do fator genético, hereditário, que eu citei, principalmente naqueles que têm pai ou mãe, pai tiver um evento cardiovascular com menos de 55 anos e mãe com menos de 65 anos, mas devemos levar em consideração a hipertensão, que é uma doença muito grave, e que muitas vezes as pessoas não aceitam ser hipertensas. Então, é muito importante o tratamento da hipertensão arterial, que acomete cerca de 1/3 de todos os brasileiros ou da população do mundo inteiro. Né? A diabetes, que hoje tem 12, 13 milhões de brasileiros portadores de diabetes e aqueles que não querem aceitar a doença. A diabetes é uma doença silenciosa e que acomete os vasos, principalmente os vasos do coração. Então, muito importante, a dislipidemia, o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, a obesidade, uma coisa que não é só a obesidade, aquele que tem um índice de massa corporal acima de 30, mas aquele também com sobrepeso. Então, se você junta vários fatores de risco, como a hipertensão, a obesidade, a diabetes, o colesterol alto, juntando com a vida sedentária, a gente sabe que a atividade física hoje ela é extremamente benéfica. Recentemente, nós tivemos uma publicação diminuindo até a incidência de câncer de mama em mulheres com atividade física. Diminuir a incidência de uma doença chamada pré-eclâmpsia na gravidez com atividade física regular. Então, veja a importância que tem a atividade física. Além do tabagismo, cessar o tabagismo, né? Isso é outra coisa importante. E o consumo de álcool, que nessa época tem muita gente vê que os jovens hoje estão bebendo cada vez mais. O álcool, ele pode ser consumido, mas ele tem que ser consumido de forma moderada, com moderação. Essa questão do consumo de álcool exagerado, isso vai trazer problema para esses jovens que serão os adultos do futuro. O doutor Carlos, vou até aproveitando essa sua deixa, quando o senhor fala em bebida aí, aqueles energéticos que o pessoal toma por aí, pode desencadear a arritmia. Me permita, porque a arritmia pode ser causada também por fator externo, né? Eu vou falar aqui algo pessoal, né? Eu não gosto de falar pessoal aqui, não, mas serve de exemplo para muita gente. Há mais de 10 anos eu tive pneumonia. E depois eu fiz um tratamento, né, com aquela maquininha, né, da fumacinha, respirando, enfim, nebulizador. E depois, com o tempo, eu me acordava, parecia mais que o meu coração ia sair pela boca, de madrugada. Eu ficava mais nervoso ainda. O que é que está tendo? Fui ao médico no começo, depois foi que eu vim descobrir que tem um tal, vou até citar o nome, tal de Berotec, que eu inalava justamente para fazer a nebulização, né, para liberar os brônquios, o pulmão, que dava essa reação. Depois foi que o médico veio descobrir que você está tomando nada não, não fez nada. Vai, teve pneumonia, teve, qual foi a medicação? Doutor, não me lembro. Traga a receita, Berotec. Então tem fatores externos. Eu coloquei o exemplo particular meu, que foi lá... Mas esses energéticos também, fim de ano, bebida, pode causar arritmia? Pode. Sim, não só os energéticos, como essas drogas que nós chamamos de broncodilatadoras, e aquela questão que você citou, por exemplo, um susto, de repente, numa pessoa portadora de uma cardiopatia, ele pode, de repente, desencadear uma arritmia de maior gravidade, de maior complexidade. Esses fatores, e os jovens hoje, eles adoram beber acompanhado desses energéticos, e ele tem uma série de substâncias que interferem no coração, interferem na pressão arterial, e isso pode trazer um grave problema para esses jovens. Eu já atendi em meu consultório
várias pessoas que usavam energético não só para comemorações com o uso de bebida alcoólica, mas como um pré-treino para ir para uma academia. E muitas vezes essas pessoas estavam apresentando hipertensão. E quando a gente cessou esse tipo de droga, porque a gente pode dizer que é uma droga, essas pessoas normalizaram os níveis pressóricos. Então, isso é importante porque o nosso coração ele sofre dos fatores externos. Então, a emoção, a alegria, a tristeza, um susto, e essas drogas, como, por exemplo, os energéticos e também algumas drogas bronquilatadoras, como você citou, o Berotec, elas são drogas que aumentam a frequência cardíaca e podem desencadear arritmia e até elevação dos níveis pressóricos. Isso não só essa, mas outras drogas também podem provocar essas arritmias. Nós temos arritmias benignas, mas nós temos arritmias malignas. E quando você associa, por exemplo, o energético ao consumo de bebida alcoólica de forma exagerada, você pode ter uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial hoje é a arritmia mais frequente, mais comum nessa população que consome energético e junto com bebida alcoólica. O álcool em excesso ele irrita o músculo cardíaco e ele induz arritmia. E junto com o energético, mais ainda. E você lembrando que esse tipo de arritmia, se não for revertida de forma imediata, você pode levar a processos de tromboembolismo. O que é isso? Ele forma microêmbolos a nível do átrio do coração, da câmara do coração, e aquilo vai lá para a nossa cabecinha, lá para o cérebro, e leva ao que nós chamamos de um AVC isquêmico. Então, imagine você consumiu energético, bebida alcoólica, e fez uma fibrilação atrial e levou você a essa arritmia, que levou a uma complicação da arritmia, que seria uma fibrilação, que seria um AVC. Então, veja a gravidade do uso dessas drogas. Então, usem com muita cautela. Energético, procure evitar. Álcool, de forma moderada. Isso é a nossa orientação para esse momento de festa, hoje, amanhã e depois, várias confraternizações. Então, vão com moderação para poder nós passarmos vários e vários réveillões. Comercial lá, né? Beba com moderação. Doutor Carlos Jafé, muito obrigado pela aula, literalmente, viu, que o senhor nos passou aí com relação a vários assuntos, né, relacionados com essa questão aí, cuidar do coração. Onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade. Jota, muito obrigado por essa oportunidade fantástica, conversar de coisas que nós gostamos, que é cuidar das pessoas e cuidar dos corações. Quem está nos acompanhando pode nos seguir lá no nosso Instagram, que é o dr.carlosjafé, e lá você tem todo o contato comigo, seja pelo WhatsApp, ou seja nos nossos consultórios, que nós atendemos hoje no Hospital Santa Joana, Recife, e atendemos no ENCOR Diagnóstico do Coração. Nós estamos à disposição, aqueles que, porventura, escutaram a nossa entrevista aqui e queiram fazer um check-up, vai lá que nós fazemos o seu check-up a qualquer momento. Um grande abraço, desejar a todos vocês um feliz ano novo, um 2023, com muita esperança, com muito amor, com muita fraternidade, que é isso que a gente deseja, e que a gente tenha um 2023 melhor do que 2022. E Amém. Isso faz bem para o nosso coração. Todos fiquem com Deus. Amém, assim seja, doutor Carlos Jafé, e com muita saúde, diga-se de passagem. Só lembrando... Com certeza. Do dr.carlosjafé, Jafé se escreve Japhet, não é isso? Exatamente. Lá no meu Instagram, entrando na minha bio, você tem como marcar consultas comigo, tanto no ENCOR como no Santa Joana, Recife. Valeu, obrigado, um abraço, tudo de bom, fique com Deus. Um grande abraço, amigo, até mais. Está aí o doutor Carlos Jafé, né, colaborando sempre aqui com o nosso canal Saúde na Rádio Folha, agradecendo também a você, ouvinte e espectador, porque essa entrevista fica no YouTube, é só acessar lá a qualquer hora que você queira e acompanhar esse bate-papo, essa aula, como eu disse, com o cardiologista, doutor Carlos Jafé, nosso convidado de hoje. Gente, obrigado pelo carinho, atenção, audiência e paciência. Voltaremos amanhã com mais edição do Canal Saúde. Valeu, tchau, tchau, tudo de bom, hein?
Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação